do Senhor Jesus? A Ele seja a honra, glória e o louvor. Amados, abra sua Bíblia comigo. Livro de Juízes, capítulo de número 1. Enquanto você localiza, quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar em nossa casa espiritual, nosso exército, nosso batalhão espiritual, podendo ministrar a palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida dos dirigentes desse trabalho, presbítero Misael, pastor Haroldo, diaconisa Joyce, esposa do presbítero Misael Gleiciane. Deus abençoe rica e abundantemente. Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aqui. Sou grato à vida de cada um de vocês. Eu tenho uma coisa para falar com Deus. Deus, Ele tem uma forma de amolecer o nosso coração, né? Aí usa os teus servos assim com uma coisa que está dentro da nossa alma e nos deixa meio mole. Fica difícil de pregar. Mas aquele que chamou garante, amém? Deus seja louvado pela tua vida, presbítero Misael, em nome de Jesus, tá? Primeiro livro de Juízes, capítulo de número 1. Quem localizou, diga amém. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele, subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus, os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque, e em Bezeque pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. E disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Podemos tomar assento em nome de Jesus, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. A Ele seja a honra, glória e todo louvor. Amados, gostaria de ser breve. Nós estamos inseridos em um livro que Deus registra um momento de conquista do povo de Israel. Primeiro capítulo do livro de Juízes vai registrar o momento em que o povo de Israel está vivendo o tempo de conquista. O povo está vivendo um tempo de conquista debaixo de guerra. O povo está vivendo o momento da sua trajetória em que eles vão adentrar a terra prometida. E a terra prometida, ela foi tomada à força, porque as promessas estão de pé, só que as conquistas são feitas à força. É por isso que Deus vai dizer a Josué: esforça-te, porque para conquistar as promessas não é simplesmente estar debaixo dela, mas é também ter força. Deus requer de Josué um momento de força para ele conquistar as suas promessas. O tempo de conquista está sendo vivido, porém essa trajetória do povo de Israel se inicia em Gênesis capítulo 12. De Gênesis de capítulo 12 até o momento em que nós estamos aqui, Deus está permitindo o teu povo viver trajetórias.
E essas trajetórias que o povo irá viver, passar, circular, ela está baseada na palavra de Deus, direcionada a um homem. Então apenas um homem foi capaz de mover toda uma nação, toda uma geração. A fé de um homem foi capaz de mover toda uma nação e toda uma geração. Esse povo está vivendo um período de conquista. Não é porque Josué está vivendo o seu momento do ápice da sua fé, não. Esse povo está vivendo um período de conquista, porque há muito tempo atrás, apenas um homem decidiu ouvir uma voz. Tem gente que vive o que vive hoje, e às vezes a gente não entende nada. Pessoas não entendem nada. Mas isso é semente na vida de uma pessoa que há muito tempo atrás decidiu ouvir a voz. Diga para alguém do seu lado: você é fruto. Diz mais forte: você é fruto de alguém que decidiu ouvir a voz. Eu tenho algo a declarar aqui esta tarde. É por isso que tu não pode deixar de ouvir esta voz, porque lá na frente alguém vai dizer: eu estou aqui porque alguém lá atrás, na tarde de sexta-feira, decidiu ouvir a voz. Tem gente que irá colher promessas porque você decidiu ouvir a voz. Tem gente que irá viver milagres porque você decidiu ouvir a voz. Tem pessoas decidindo ouvir vozes, mas aqui esta tarde tem uma pessoa, um povo dizendo: eu quero ouvir uma só voz. Gênesis capítulo de número 12. A voz vai entrar dentro da terra, aonde Abraão está vivendo. A voz vai passar por todos os deuses que o pai de Abraão cultua. Terá era fazedor de esculturas, construía imagens. Abraão deveria seguir o mesmo ofício do pai, porque a profissão era passada de pai para filho. Por isso que quando vem Jesus na sinagoga, no Novo Testamento, falando da palavra, ninguém entende nada e diz: não é este o filho de José o carpinteiro? A profissão era passada de pai para filho. A voz de Deus está entrando na terra pagã, está passando entre as esculturas de deuses, está passando entre imagens e chegando ao ouvido de Abraão. E a voz lhe diz: sai, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa de teu pai. De repente Abraão poderia dizer: não tem algo mais doce para me dizer? O primeiro impacto que eu tenho que ter deste Deus é uma voz dizendo: sai. A primeira impressão que eu tenho que ter deste Deus é uma voz me dando ordem para sair. E o pior de tudo é que a voz dá ordem para sair, mas não fala para onde. A voz dá ordem para sair, mas não fala onde vai chegar. A voz dá ordem para sair, mas não fala aonde é que este Abraão vai passar a habitar. Diga para alguém: você está preparado para viver o ápice da sua fé? Então se prepare para começar a andar no ermo, andando com Deus.
Deus está dizendo: você só vai viver coisas inefáveis que homens não pensam, não imaginam, quando você decidir andar com os teus pés aonde não tem chão. Deus está chamando o povo esta tarde, e a voz está dizendo: eu estou te chamando para pisar aonde o homem não fundamenta. Alguém vai dizer: mas como chegou? Mas como conquistou? Mas alguém vai poder declarar: foi a voz que me fez pisar, foi a voz que me fez chegar, foi a voz que me fez conquistar. Diga para alguém: a voz ainda fala. Parece paradoxal ou chover no molhado, mas tem gente deixando de acreditar que essa voz ecoa. É interessante que Abraão, ele não recebe anjos, Abraão não recebe profeta, Abraão não recebe nenhuma manifestação miraculosa, Abraão não vê fogo cair do céu, Abraão não vê o monte fumegar, Abraão não vê ninguém fazendo sinais e prodígios. A única coisa que Abraão tem é uma voz. Eu vou declarar: tem gente se afastando de Deus por causa disso, porque o que fundamenta ele na presença de Deus não é a voz, é sinal. Porque o que fundamenta ele na presença de Deus não é a voz, é manifestação de anjo. O que fundamenta ele na presença de Deus não é a voz, é se tem profeta ou não tem profeta. Eu estou pregando esta tarde, presbítero Misael, para um tempo em que eu acredito em que o povo não andará de acordo com o que vê, e o povo não andará de acordo com o que falam, o povo andará de acordo com o que esta voz diz. João capítulo 5, versículo de número 24 e 25 diz: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Eu tenho uma palavra, e a palavra é: quem ouve esta voz, a morte não tem poder sobre ele. Quem ouve esta voz, a morte não lhe aprisiona. Eu não sei se você está fazendo parte deste culto, mas a palavra de Deus é para você, e a palavra é: a morte não vai parar ninguém que ouve a minha voz. Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a palavra diz: consequentemente a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus mediante a palavra de Cristo. Ou seja, quem ouve a voz não perde a fé. Sabe por que tem muita gente andando desorientado, andando desgarrado? É porque perdeu a fé, porque deixou em um momento da vida de ouvir a voz e ver quem fala. Alguém, Deus está dizendo: eu continuo falando, não precisa me ver, só basta me ouvir. Não perca a fé, não perca a fé. A tua fé não pode estar baseada em alguém, a tua fé tem que estar baseada em quem? Alguém vai perguntar: Senhor, quem me enviou? Tu dirás: Moisés, o eu sou. Tu dirás: Moisés, o eu sou. O eu sou. Mas que voz foi essa que tu ouviu pela madrugada, irmã? A voz do eu sou. Mas que voz é essa que tu ouviu para você sair do candomblé, do bar, do prostíbulo? Foi a voz do eu sou. Eu tenho uma palavra, e a palavra é: tem gente que está agora adorando a Deus, e não foi profeta que entrou lá, não foi anjo que entrou lá, a voz entrou lá. Porque tem lugares que homens não querem entrar,
pisar, tem lugares que anjos não podem pisar, mas quando tu liga o rádio, a voz entra. Tem gente na prisão agora, tem gente na janela 1040 em alguns países que está sendo libertado por uma voz. Uma voz. Uraia sandaraia. Nébia probe da canto ré. Sabe qual é o problema? Que quando eu não ouço a voz, as vozes me atacam. Quando eu não ouço a voz, as vozes me matam. Quando eu não ouço a voz, as vozes me fazem submergirem. Mas que isso é? Tem gente que está agora dentro de casa pensando em se matar por causa das vozes. Tem gente que das 7 horas da noite não vem para o culto por causa das vozes. Tem gente agora indo pegar a arma para praticar um assalto por causa das vozes. Tem gente agora pegando o dinheiro do pai, dinheiro da mãe, as joias de parentes para comprar droga por causa das vozes. Eu vou dizer, tem gente agora que está querendo trair a esposa, trair o marido, simplesmente por causa das vozes. As vozes dizem, ele não te ama. As vozes dizem, ela não te quer. As vozes dizem, acaba com a tua vida. As vozes dizem, se joga daqui de cima. As vozes dizem, vai para o lugar onde ninguém te acha. As vozes dizem, pega a tua roupa, o que tu conseguir, entra no ônibus sem rumo. Mas a voz diz, Abraão, sai! Diga para alguém, não abandona a voz por nada. Não abandona a voz por nada. Isaías capítulo de número 30, versículo de número 21 diz: quer você se volte para a direita, ou quer você se volte para a esquerda, uma voz na sua costa lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Eu tenho uma palavra: quem ouve a voz não anda sem direção. Quem ouve a voz não anda sem rumo. Quem ouve a voz não vai para a direção do abismo. Ouve a voz. Escute a voz. Escute a voz. Existem momentos na vida que o homem vaga na terra procurando uma direção. E este homem só sai sem direção, porque ele deixou de ouvir a voz para ouvir as vozes. Gabriel, Bíblia, Jesus pisa em Gadara. Quando Jesus pisa em Gadara, o gadareno se manifesta: o que tu tens conosco agora, filho do Deus Altíssimo? Jesus dá uma ordem: sai dele. Eles não saem, mas não é porque Jesus não tem poder, é para que Deus se manifeste e revele ao povo que não é só uma manifestação demoníaca que está atuando naquela terra. Quando Jesus pergunta: qual é o teu nome? Uma voz de dentro do homem responde: somos legião, porque somos muitos. Perceba, está no plural. Somos legião, porque somos muitos. A Bíblia está me relatando que quando um homem deixa de ouvir a voz, muitos seres espirituais maléficos passam a falar dentro dele. Toma cuidado quando tua filha dizer que está ouvindo vozes. Toma cuidado quando teu marido disser: eu ouvi algumas vozes. Toma cuidado quando alguém chegar para você: me disseram e me contaram. Está sempre no plural, vozes. Tem gente abandonando o casamento por causa das vozes. Tem gente abandonando o ministério por causa das vozes.
Tem gente abandonando a chamada por causa das vozes. Tem gente deixando de viver por causa das vozes. E é sempre assim. Me contaram que teu marido está te traindo. Me disseram que não gostam de te ouvir cantar. Me disseram que adoram sair da igreja quando tu começa a pregar. Me contaram, me falaram que não aceitam tua chamada. Me disseram que não aceitam teu ministério. Me disseram que você não tem dom. Me disseram que tu não tem talento. Para de ouvir as vozes. A voz ainda quer falar contigo. Diga para alguém: uma só voz pode te dizer muitas palavras. Jeremias capítulo de número 18. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro. Por quê, Senhor? Porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus não tem apenas uma palavra. Deus tem palavras para revelar ao coração de quem quer ouvir a sua voz. Diga para alguém do seu lado, declare para alguém do seu lado: pare de ouvir as vozes. Tem uma voz te procurando. Voz do que clama no deserto. Não são vozes, é voz. É voz. É voz. É voz que alcança vidas. É voz que alcança ministério. É voz que alcança chamada. É voz que alcança corações. A voz de Deus ainda ecoa nesta terra. A voz de Deus ainda se revela ao teu povo. Deus quer que tu ouça a voz. Mateus capítulo de número 7, versículo 24 e 25, Jesus diz: portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram o rio e sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Quem ouve a voz de Deus não será abalado. Quem ouve a voz de Deus, o rio não submerge. Quem ouve a voz de Deus, o vento não derruba. A voz de Deus quer te alicerçar. Diga para alguém: a voz de Deus não mata. A voz de Deus dá vida. A voz de Deus não derruba. A voz de Deus te põe de pé. Mas ele ouviu a voz de Deus e caiu prostrado. Mas vê se ele permaneceu do mesmo jeito. Não há quem ouça a voz de Deus e permaneça no chão por muito tempo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ouviu a voz no chão. Falou da voz de pé. Vou de novo. Ouviu a voz no chão. Falou da voz de pé. Deus está dizendo: suporta a minha voz, deixa ela te derrubar, escuta a minha voz, porque logo, logo, esta mesma voz que te põe no chão, é a mesma voz que te levanta. Tem gente que ainda está no chão, porque deixou de ouvir a voz quando caiu. Eu vou entregar a Jesus. Tem gente que permanece no chão, porque deixou de ouvir a voz que o derrubou. Deus está dizendo: não é porque tu caiu, que tu tem que deixar de ouvir a voz. Gênesis. Adão pecou. E pela viração da tarde, Deus vai visitar Adão. Porque Deus não deixa de arcar compromisso por causa da queda de ninguém. Deus não deixa de cumprir compromissos por causa da queda de ninguém. Quem Adão ouviu? As vozes. Me prova. A Eva ouviu a serpente. Eva levou a Adão o que a serpente falou e o que ela acreditou. Vozes. Adão ouviu a voz, pecou. Ouviu as vozes, caiu. Aí Deus está visitando Adão mesmo depois da queda e dizendo: Adão, onde você está? Adão responde: ouvi a sua voz no meio do jardim, e então me escondi.
Porque depois da queda tu passou a ter medo da voz. Essa voz que te procura não é a voz que te mata. Essa voz que te procura não é a voz que te tira da presença. Essa voz que te procura é a voz que te dá vida. Essa voz que te procura é a voz que te resgata. Essa voz que te procura é a voz que te levanta. Essa voz que te procura é a voz que te atrai. A voz está dizendo: eu estou com saudade de você. Vozes estão dizendo: não tem mais jeito. Vozes estão dizendo: deixa. Vozes estão dizendo: abandona. Mas a voz está dizendo: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que tu não sabe. Diga para algum crente do seu lado: a voz quer te revelar coisas que tu ainda não sabe a teu respeito. Gabriel, o que isso tem a ver com o que eles estão vivendo? Eu já disse na introdução. Eles só estão vivendo o tempo de conquista porque alguém decidiu ouvir a voz. Eles só estão pisando na terra da promessa porque uma pessoa decidiu ouvir a voz. Eu fecho a Bíblia. Tem um homem chamado Adoni-Bezeque destruindo o povo, cortando o polegar para cá, cortando o dedo para lá, colocando o povo debaixo da mesa. Está acostumado a fazer arruaça, acostumado a bagunçar com o povo. Mas o interessante é que no início do livro de Juízes está dizendo: e o povo, depois da morte de Josué, decidiu consultar a Deus. Diga para alguém: o segredo não está na espada humana que tu empunha. O segredo está na voz que se torna espada no teu peito quando tu ouve. O povo se lembrou: calma aí, a gente não anda por vozes, a gente anda por uma voz. Vai se colocando de pé. Olha, as maiores conquistas que Israel viveu, as maiores batalhas que Israel venceu, foi porque eles se lembraram que deveriam ouvir uma só voz. Diga para alguém: o segredo das tuas maiores guerras, o segredo das suas maiores lutas, o segredo das tuas maiores conquistas está em você ouvir uma só voz. Essa voz está te dizendo esta tarde: eu posso fazer tudo de novo. Tudo de novo. Essa voz está te dizendo esta tarde: eu posso restaurar a comunhão que eu tinha contigo. A voz está dizendo a algumas pessoas aqui: eu estou com saudade de quando você ia me procurar pela madrugada. E os que me procuram pela madrugada, esses me acharão. Tem gente que não encontra mais Deus simplesmente porque não procura mais a voz dele. Coisa triste é quando alguém deixa de ter prazer em ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio capítulo de número 5, verso de número 24. Agora, vocês disseram: o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade, e nós ouvimos a sua voz de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Só mais um minuto da sua atenção. Eles acabaram de ouvir os 10 mandamentos.
E sabe o que os mandamentos, o resumo de tudo? Olha para cá e preste muita atenção no que eu vou entregar agora. O resumo de todos os 10 mandamentos que eles ouviram enquanto o monte fumegava, significava que nenhum daqueles homens ou mulheres ou crianças poderiam escapar vivos da justiça de Deus. O fogo de Deus no meio do monte representa a justiça divina. Deus estava mostrando ao povo, diante desta justiça, nenhum de vocês pode escapar vivo. Mas Moisés disse: e eu estava entre Deus e vós. Diga para alguém: ainda bem. Diz mais forte: ainda bem que existe um mediador entre a justiça e o pecador que sou eu. Não era para ninguém escapar vivo, mas a graça de Deus nos alcançou. Não era para ninguém permanecer de pé, mas a graça de Deus nos levantou. João está ouvindo a voz, e virei para ouvir a voz de quem falava comigo. Diga para alguém: João viu aquele que falava. Brevemente você verá também. Não deixa de ouvir a voz para ouvir vozes. Assim eu encerro a minha oportunidade. Agradeço em nome de Jesus.